Saudações, pessoal! Inicia-se agora uma breve transmissão aqui do canal Tesa de Murbox. Desde já tenhamos todos nós uma ótima segunda-feira e uma ótima semana também. Que hoje, nesse dia 2/12/2019, todos os meus amigos e amigas inscritos ou ainda a se inscreverem, possamos aqui neste canal valorizarmos mais essa semana, aproveitarmos ao máximo, pois hoje tem uma previsão bombástica pelo programa Hora da Magia do Caos, pelo YouTube, para o Brasil e todo mundo. Aqui, junto com Astarô, este ser que seu simples nome não requer mais explicações. Para uns recebido como uma energia feminina, para outros como uma energia masculina. O que é comum para todos é que suas respostas são diretas e retas, sem insinuações. Caso você deseje uma consulta e solução para o seu problema aqui, com o amigo Tesa de Murbox, entre em contato com meu WhatsApp 12 99658 4088. Que tal melhorar a tua vida? Então, caso você passe por momentos de problemas com saúde, sente que fizeram feitiçaria sobre você, ou que existe uma praga que te atrapalha a vida, tanto no setor financeiro como no setor familiar, ou sente algo bloqueando sua vida amorosa, econômica, profissional, ou também tem algum problema de outra pessoa que interfere na sua vida, sem te dar sossego, com a leitura do tarô, nós te ajudaremos. Lembramos que o WhatsApp para contato é 12 99658 4088. Antes de começar, peço para que você se inscreva nesse canal, para depois poder receber o aviso dos outros vídeos e compartilhar com familiares, amigos ou amigas, e assim também convidar esses a se inscreverem aqui no canal Tesa de Murbox também. Agora, muito obrigado também às pessoas já inscritas, para quem desejo um maravilhoso abraço e uma ótima semana também, principalmente depois que vocês clicaram no sininho e selecionaram a opção de serem informados sempre na publicação de um vídeo novo. Claro que facilitará nos domingos participarem do programa ao vivo sobre os daimons da Goécia, que de deuses passaram a ser denominados como demônios, que em grego significa isso, deidades, pelo menos na época que foi criado. Claro que se você clicar no joia para me ajudar, serei muito agradecido. Então hoje eu tive uma visão sobre um político, ex-político, chamado Jean Willis, e me veio uma posição sobre o atentado, que ele teve alguma relação com o atentado sobre o presidente Bolsonaro. Como já divulgado, um fato de que o criminoso que fez a tentativa de homicídio sobre o, na época, candidato a presidente Bolsonaro, ele compareceu no escritório do Jean Willis. Antes, a polícia comprovou isso. Como os recados são deixados entre os funcionários, na época quando o parlamentar sentiu-se obrigado a tomar atitudes contra o crescimento político do Bolsonaro, não por financiamentos públicos de campanhas, mas pelo seu próprio esforço, ele sempre teve muito temor de que a sua plataforma política fosse perturbada ou bloqueada pelo Bolsonaro. Então ele tomou uma atitude muito agressiva desde então pelo Bolsonaro e até hoje não aceita, como as próprias imagens mostram pelo guspe que esse ex-parlamentar jogou sobre na época parlamentar Bolsonaro, mostra que realmente o ódio que ele carrega em si é uma agressividade patológica, que ele não poderia, mesmo sendo eleito como um parlamentar, ele não poderia conviver entre as pessoas normais. Ele tinha uma patologia que o obrigou a sair do Brasil. Ele não tinha mais condições psicológicas de viver entre as pessoas normais. Ele teve que se refugiar do país, alegando uma perseguição política, quando o fato mesmo é que ele tinha uma patologia em relação ao Bolsonaro. Ele não podia se portar como um ser humano normal e conviver com as diferenças. Não, ele era uma pessoa desequilibrada que fugiu, pelo menos para poder não ser ridicularizado por ter postura tão avessa a um homem que agora celebra o cargo de presidente do nosso país. Só que essa agressividade não se deve exclusivamente a níveis emocionais, a questões emocionais. Quando ele estava como parlamentar, antes de todo esse atrito, de muito tempo antes do evento no qual o atual presidente Bolsonaro tomou uma facada daquele criminoso, estava em andamento no Brasil um esquema para corromper toda a estrutura pública, encher
despachando de funcionários, escravizando a educação focada somente em sexualidade do que ensino, uma decadência total de várias atividades públicas para que a ignorância coletiva desse mais espaço para que a corrupção dominasse o país. Haja visto Petrolão, que reunia parlamentares ou políticos de um todo, de vários partidos, não somente do PT, o Partido dos Traidores. Então, essa praticidade foi rompida pelo Bolsonaro e muitos outros democratas, inclusive o Movimento Brasil Livre, MBL, com um político chamado Kim Kataguiri, atualmente político, e outros também, Fernando Holliday e Arthur também, do Vale, que eles colaboraram muito para o impeachment da Dilma, para quebrar essa estrutura pragmática voltada ao crime, do Petrolão e antes do Mensalão. Incrível que as pessoas esquecem que era do mesmo partido quem gerenciava toda a corrupção. É o modus operandi. E apesar do Jean Willis ser de outro partido, a política é a mesma. São dedos da mesma mão, cada um desses partidos. Até que ele viu todo o castelo de areia voltado à corrupção desmoronar. Começou a pegar fogo esse castelo com o Petrolão, condenando cada vez mais parlamentares. Então a cortina de fumaça que separa os vários grupos de parlamentares funcionando nessa grande mão, onde um dedo é aquele dedo que puxa o dinheiro pelo crime, pelo Petrolão. Outro dedo é o dedo que maquina os criminosos para tomarem ações de atentado contra o presidente Bolsonaro e outras que não sabemos os detalhes ou não podemos, porque, goste ou não, a polícia, principalmente a federal, protege alguns corruptos que delatam e com isso enfraquecem o crime. Mas para poder combater o crime, com a delação desses criminosos, eles têm que proteger a vida desses criminosos. E se não fosse por essa proteção, eles já estariam mortos. Pelo mesmo modus operandi pelo qual quase mataram, na época, o candidato a presidente Bolsonaro. Então, esse impulso foi diante do desmoronamento do castelo. Esses outros partidos que eram o dedo mindinho, digamos, que não atuavam na parte financeira, tal qual o PT fazia no suborno, na corrupção do Petrolão, eles enfraqueceram muito quando secou o caixa. E o Bolsonaro, não só para proteger a própria vida de novos atentados financiados por essa corrupção, ele começou a cortar a fonte dessa corrupção, que são dinheiros desviados para, entre aspas, serviços públicos, quando nada mais eram do que para sustentar uma máquina que mantinha esse risco na vida de todos os que se opõem a essa corrupção. Então agora o domínio da justiça está total, só que o mundo já se voltou contra esses corruptos. No Brasil ele não pode colocar mais os pés, porque existem provas já que a Polícia Federal já tem no momento de que ele foi um dos criminosos que estava envolvido, não garantido como mandante, mas estava envolvido no atentado contra o presidente Bolsonaro. E eles têm provas disso. Por isso que o Jean Willis não volta mais para o Brasil. Ele sabe que ele não poderá fugir da justiça quando estiver no Brasil. Enquanto ele estiver no exterior, não é possível, diante da impossibilidade no momento da prisão na segunda instância, de mandarem uma recomendação aos países pelos quais ele trafega, o Jean Willis, de requisitar que ele seja trazido de volta ao Brasil. Então ele ficará num vácuo até ser, nesse ano, até julho, no máximo, de 2020, ele está num vácuo de um luxo passageiro viajando para o exterior. Uma situação emocional, mas rápida, onde que ao ser aprovada a prisão em segunda instância, a polícia entrará com a solicitação de que seja trazido de volta, esqueci o termo jurídico correto, mas exigirão que ele volte ao Brasil para que cumpra os mandatos de prisão com provas factuais que a justiça não terá como evitar a sua apreensão. Então tenhamos paciência. Aqui está dizendo que realmente vai ser uma situação de ação e reação imediata. Quando voltar a ter a prisão em segunda instância, que o Supremo Tribunal Protetor dos Criminosos, chamado STF, se opôs ao que vai acontecer. Isso vai ser imediato, em breve, porque são de no máximo semanas. Existe uma burocracia para que seja liberado o pedido de extradição do Jean Willis, do país que for, para o Brasil, e precisa ver se ele vai estar no país que possibilita isso. Então, desde já, os políticos, principalmente os vinculados ao crime da tentativa de homicídio ao candidato Bolsonaro, atualmente presidente, eles já arquitetam
tudo quanto é possível, é capaz inclusive dele se reunir na Albânia, se é que não tem algum acordo político de extradição de criminosos, para poder foragir da tentativa de prisão. Porque se o João Willis, quando for preso, delatar, tem pessoas que não imaginávamos que participa disso. Então, ele vai ter que se exilar, inclusive das pessoas que lhe auxiliam também. Porque enquanto que ele não tiver o pedido de extradição, ele tem que ser poupado, afastado pelos outros que estão envolvidos na tentativa de homicídio. Mas, a partir do momento que houver a pedido de extradição, aí já vai valer mais a pena para os outros criminosos que o João Willis seja morto do que faça qualquer delação a respeito de quem estava envolvido. Mas aqui está dizendo que o crime da tentativa de homicídio ao ex-candidato, atualmente presidente, Bolsonaro, ele vai ser resolvido já está com todos os dados em mãos. Cedo ou tarde, quando for aprovada a prisão em segunda instância, ele vai ser trazido para o Brasil e vai ser incriminado com provas contundentes e concretas da sua participação na tentativa, direta ou indiretamente, do homicídio a quem ele tanto odeia, que é o presidente Bolsonaro. Foi uma atividade tirana, em resumo geral, que João Willis tinha para manter toda a estrutura do castelo de poder esquerdopata do elefante branco estatal, onde que o governo sustenta a corrupção e a corrupção sustenta o partido, o grande partido, mas não mais. Essa atividade tirana não pode mais permanecer no Brasil. O Brasil tem excelentes guerreiros, lutamos pela paz, mas lutamos com unhas e dentes. É isso, pessoal. Nessa segunda-feira é o que eu podia fazer aqui, é essa mensagem que chegou e falou que, apesar de muitas pessoas estarem ainda duvidosas a respeito do João Willis, ele tem participação sim. Eu não sei exatamente quais, aqui está dizendo que ele tem participação, mas ele está se ocultando da realidade dos fatos, porque tudo que for apresentado agora pela Polícia Federal, em virtude dessa decisão do Supremo Tribunal Federal acima da nossa Constituição, faz com que toda ação policial tenha que ser retardada ao máximo possível para que não seja anulado pelas decisões do STF, em virtude dessa decisão arbitrária acima do que a Constituição diz, ou pregava e praticava com muito êxito para tentar coibir o crime. Mas vamos aguardar, porque isso está dizendo que realmente é só no final do ano que vai ser resolvida de vez isso, que realmente, como eu falei, a burocracia para pedir extradição vai retardar só após o meio do ano, quando a prisão em segunda instância estiver em prática já, aí sim que as ações da polícia poderão ser tomadas. Ok, é isso. Um abraço para todos, muito obrigado pela audiência e que espero que isso possa auxiliar pessoas que dependem de decisões na justiça ou dependem dessa apreensão de responsáveis pela tentativa, para que isso não aconteça mais, principalmente por isso. Pois, goste ou não do presidente Bolsonaro, ele é um brasileiro como nós e todos nós corremos riscos enquanto essa política de genocidas prevalecer no Brasil, seja de forma direta ou forma indireta. O presidente é o nosso presidente, mas ele é um brasileiro como nós, então isso tem que levar sempre em consideração. Façamos críticas ou elogios ao Bolsonaro, mas ele é como nós, então ele deve ser protegido como brasileiro como nós. Um abraço para todos e todas.